Tudo bem? Então vamos começar aqui o vídeo 26, a aula 26, que vamos falar sobre o átomo de Bohr. Mas antes vamos fazer uma revisão. Então na aula passada nós vimos o efeito fotoelétrico. Então tem algumas coisas que eu quero revisar, que é o seguinte. Primeiro, o termo quantum ou quanta é para aprender que tem um quanto, é o singular, é a palavra latina, e vários quantas, vários quanta, vários masculino, quanta, termina com A, que é latim, entendeu? Aqui é o plural de quantum é quanta. E quanto é quando você tem uma coisa que só pode ter valores, a gente fala valor discreto, né? Por exemplo, que nem uma lata de cerveja, você tem uma lata, duas latas, três latas, você não tem 1,5 ou 3,4, então você diz que é quantizada, certo? Então os dedos da mão são quantizados, você não tem um dedo e meio, você tem 1, 2, 3, né? Então só tem números inteiros daquela coisa. Então esse termo aparece, né? Daí que aparece a mecânica quântica, porque, por exemplo, no caso do corpo negro, a gente viu que a radiação, a energia do oscilador é quantizada. Uma coisa que oscila, você tem um pêndulo, então a energia que ele tem não pode ser qualquer valor, mas somente múltiplo de H vezes a frequência do pêndulo. Aí, quer dizer, o H é muito pequenininho, 6,6 vezes 10 a menos 34, então 10 a menos 34 é tão pequenininho que para o mundo macroscópico isso é praticamente contínuo. É que nem você pegar uma farinha, uma areia tão fina que é que nem um líquido. Ela se comporta como um líquido, parece contínuo, mas não é. Se olhar é granulado, mas o grão é pequenininho. Então essa ideia do quantum, a gente viu o efeito fotoelétrico, né? E aí Einstein explicou, dizendo que a luz se comportava como partícula, né? Aí mais tarde que chamaram essa partícula de fóton, não foi Einstein que chamou ela de fóton, mas foi mais tarde, e não foi Einstein que fez a experiência. Einstein nem trabalhava em laboratório na época, né? Então a ideia dele é que a luz vem como se fosse uma partícula com energia H vezes a frequência da onda da luz dela, quer dizer, onda e partícula, já tem um conceito aí. Aí chega, então ela explica os 4 resultados obtidos, principais resultados obtidos. Tinha um resultado que era o mais importante, que é a frequência de corte. Abaixo de uma determinada frequência, nenhum elétron é emitido. Por quê? Porque você manda o HNI. O HNI está aqui. Se ele for uma energia maior do que a energia necessária para libertar o elétron do metal, o elétron sai. Mas se o HNI for pequeno, a frequência for muito baixa, então vai estar aqui assim, pequenininho, vai ser menor do que a energia para soltar do metal, então ele não arranca. Então por isso que abaixo de determinada frequência não arranca, né? E depende do metal. Cada metal tem sua frequência de corte. Esse é um dos motivos. O segundo resultado foi que a energia máxima era proporcional a HNI. Então vou botar a energia máxima, você tinha aqui no fim das contas o HNI era igual a energia máxima mais a função trabalho, certo? Então você vê a energia máxima é proporcional, cresce linearmente com a frequência. Então explicava por isso, porque você está dizendo que a energia do fóton está sendo uma parte, fica a energia cinética do elétron e outra parte a energia necessária do elétron para se livrar do metal, certo? Então isso aqui. O terceiro ponto era que se você botasse incidisse uma luz muito intensa, arrancava muitos elétrons. Então isso é porque quando você tem uma luz intensa, quer dizer que você está mandando muitos fótons. Então cada fóton chega do seu elétron e vai arrancando, certo? Então o elétron fica paradinho acumulando elétron, não, ele acumulando fóton. Chegou o fóton, ele pega aquele fóton, se der para ele pular fora, ele pula fora, entendeu? Aí explica isso. E o quarto é que os elétrons eram arrancados praticamente de forma imediata, na hora. Não demorava muito não, que pegou e largou. Ele não ficava acumulando não, certo? Então, quer dizer, essa teoria de Einstein explicava tudo, todo o fenômeno, né? E abria agora um novo campo de estudo. Por que que a onda que a gente viu, que era a luz que a gente viu, que era a onda, né? A luz, vírgula, quer dizer, as ondas eletromagnéticas, né? Se comporta como uma partícula, certo? E é isso aí. É o que eu tinha que falar do resumo da última aula. Agora vamos ver hoje é o vídeo 26, vamos ver o átomo de Bohr.
Então nós temos visto que o pessoal tinha visto que você podia reconhecer um elemento químico olhando pelas linhas espectrais que ele emite, né? Você esquenta ele até ficar incandescente, bota a luz para passar por uma grade de difração, que são várias fendas, né? Aí às vezes várias fendas, você tem os picos lá e você olha, né, pela aquela interferência da luz, você olha e consegue medir qual o comprimento de onda. Então você via quais os comprimentos de onda que cada elemento químico possuía. E no caso do hidrogênio, ele tinha era um negócio particular porque ele tinha uma forma assim, bem comportadinha. As linhas dele espectrais, você via quando você estuda as linhas espectrais, você estuda também na região do infravermelho e do ultravioleta, né? Que é visível só é pouca. Então ele ficava assim, ficava pertinho e depois ia se afastando, né? Aí ele já tinha um calibre lá, ele já tinha um esquema que onde caía a linha já tinha medida qual era o comprimento de onda pela posição. Então o pessoal já desenvolveu uma técnica de estudar chamada espectroscopia muito boa, né? Quer dizer, essa teoria da luz que foi desenvolvendo chegou à luz como onda, daí você viu com a interferência chegou nas fendas únicas, fenda dupla e aí espectroscopia. Você está olhando agora os elementos químicos. Então aqui é o átomo de hidrogênio. O hidrogênio é especial porque é o elemento químico mais leve, ele só tem um próton. Certo? Então, por isso mesmo que é simples. Então, era assim. Aí, Balmer e outros foram estudar, então, procurar uma relação, que eles tinham uma listagem dos comprimentos de onda que o hidrogênio emitia. Aí procuraram achar uma relação apenas que desse uma fórmula que desse esses comprimentos de onda. Então, eles acharam o seguinte, que 1 sobre lambda era igual a R vezes 1 sobre N ao quadrado menos 1 sobre L ao quadrado. Não vou usar o L não, certo? Não vou botar M não para não confundir com massa. Então, o que é isso aqui? Esse lambda é um comprimento da onda emitida pelo átomo de hidrogênio. Esse R daqui é chamada constante de Rydberg. Rydberg, que foi um dos que estudaram essas coisas, né? E esse NL são números inteiros. NL inteiros, não nulo, né? Com o N menor do que o L, né? Para esse número ficar maior, ficar positivo. Então era isso. Se você pegava o número inteiro e botasse aqui, um N menor do que o L, botar aqui 1 e aqui é 2, fazia as contas, esse resultado daqui dava um comprimento de onda que o átomo de hidrogênio emitia. Então tinha essa relação aqui simples, e o pessoal não sabia por quê. A constante de Rydberg, cadê ela? É aproximadamente 11 vezes 10 a sexta, e aí é 1 por metro, né? Metro a menos 1. Não precisa saber de qual não, viu? Só por curiosidade, não tem esse valor. Então era dado isso aqui. Então isso era o que tinha. Aí o problema era, como é que você pode fazer o modelo? Como é que o átomo de hidrogênio se comporta para que ele emita esses comprimentos de onda? Certo? Então aí era o problema. Então Bohr, que era um dinamarquês alto, atleta, praticava tudo que era esporte, ninguém ganhava para ele no ping-pong, ele jogava futebol, fazia tudo. Então era um esportista e muito inteligente. Então ele olhando para essa fórmula, ele disse que quando olhou para a fórmula já sacou. Então cuidado que eu vou fazer uma demonstração dessa fórmula diferente dos livros. Os livros têm o resultado assim já postulado, quer dizer, dá a impressão de que Bohr já sabia o que era, postulou aquela lei e aí pá, e aí deduziu e chegou brilhantemente nessa constante de Rydberg. Eu vou tentar fazer uma coisa mais realista. Vou supor que Bohr não deu essa sacada não. Ele fez as contas e através das contas ele chegou no resultado, que é o grande resultado que ele vai chegar. Que eu explico já, que ele vai quantizar mais uma coisa. Aí a gente fala quantizar o quê? Veja bem, quando a gente estudou o corpo negro, se diz então que Planck quantizou a energia dos osciladores. Quer dizer, a energia dos osciladores tem que ser múltiplo, né, o número inteiro vezes a quantidade, que é o HNI. Einstein, ele quantizou
a onda eletromagnética. Ele disse, ó, as ondas eletromagnéticas são em pacotinhos, cada pacotinho tem a energia H vezes a frequência dessa onda. São assim pacotinho. E agora Bohr vai quantizar outra coisa que já vou adiantar, que é o momento angular. Ele vai, pelas essas contas aqui, ele vai chegar na conclusão que o momento angular só pode ter um múltiplo inteiro do H. O H, quando o Planck achou esse H, o 6,6 vezes 10 a menos 34, ele chamava de quantum elementar da ação, porque o H tem a dimensão de joules vezes segundo, que é a unidade de ação, certo? Então vamos lá, vamos ver como é que Bohr resolveu isso. Bohr pensou o seguinte, que você tem um número igual à diferença do outro, você pensa o quê? Ele pensou em energia, né? Que aqui seria a energia do fóton que está sendo emitido, né? Que é a luz, né? Se o hidrogênio está emitindo luz, então aquela luz ele está emitindo pacotinhos de fóton, segundo a teoria de Einstein. Quer dizer, ele já está dando, né? Está mostrando que seguindo avante com a teoria de Einstein. Quer dizer, esse negócio deve ser verdade, vamos ver se for verdade o que é que vai dar. Então é a diferença de duas energias. Quer dizer, você imagina que você tem um elétron no átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio você tem só um elétron, um próton e um elétron, né? E esse elétron está no nível de energia mais alto e ele cai para o mais baixo. Aí quando ele cai, ele perde essa energia na forma de uma radiação e vai para o nível mais baixo. Então, quer dizer, essa energia do fóton é a diferença entre dois níveis de energia que ele está. Aí ele foi pensar, imaginar como seria então esse átomo para ter esse nível de energia. Então na época o pessoal não sabia ainda como era o átomo de hidrogênio, certo? Como eram os átomos, como era nada. Então antes se pensava que os elétrons e os prótons ficavam tudo no núcleo atômico, tudo juntos. Mas aí tem um cara muito importante aqui chamado Rutherford. Ele nasceu na Nova Zelândia, quando a Nova Zelândia ainda era domínio da Inglaterra. Rutherford. Então foi um grande físico, ele ganhou um prêmio Nobel e ele orientou 11 pessoas que ganharam o prêmio Nobel. 11 das pessoas que trabalharam com ele ganharam o prêmio Nobel. Se queria ganhar um prêmio Nobel, você ia lá trabalhar com o Rutherford. Aí é uma personalidade muito assim forte, muito impressionante. Tem um livro aqui, ó. Esse livro aqui, The Making of the Atomic Bomb, de Rhodes. Então esse livro é fascinante, acho que tem em português, né? A Construção da Bomba Atômica. Ganhou o prêmio, né, Pulitzer. Não é um livro de física, não tem contas não, tá vendo? É história. Você vê que é um livro grosso, né? Tem alguns gráficos, tá vendo? Não tem conta nenhuma, é fascinante, esse livro prende. Aí o começo do livro aqui, ele conta a história da física moderna. Então ele fala sobre Bohr, sobre Einstein, sobre os trabalhos aqui, os níveis de energia, né? E a metade do fim do livro é que é triste, é meio baixo astral, porque aí ele vai falar sobre a guerra, né? Sobre a bomba atômica, né? Então aqui é meio baixo astral. Mas é um livro muito bom e é gostoso você ler assim com prazer sobre a história, vendo aqueles físicos desenvolvendo a física moderna, é maravilhoso. Então aqui eu peguei essas informações, né? Também eu peguei vários livros. Então Rutherford disse que era uma pessoa assim, fascinante, um cara carismático, todo mundo ele chegava, todo mundo prendia atenção, todo mundo com a conversa interessante dele, certo? Então esse Rutherford, ele queria saber como é que deveria ser o núcleo, como é que deveria ser a estrutura do átomo. Aí a ideia dele foi o seguinte, ele pegou uma folha de ouro, parece que o ouro você consegue fazer folha bem fina do ouro, né? Somente com alguns átomos de espessura, né? Bem fininha, e bombardeava ele, botava aqui um elemento radioativo, um rádio, e bombardeava com partículas alfa. Partículas alfa, Rutherford descobriu que essas partículas alfa, ele que botou o nome alfa, beta, gama, as radiações que saíam dos elementos radioativos. Então a alfa era uma muito pesada, muito cheia de energia, e ele provou que essa partícula alfa era núcleo de hélio. Para provar isso, ele fez uma experiência muito bonita, que era assim. Ele usou um elemento radioativo para encher um vidro, uma ampola aqui, de partículas alfa. Ele botou dentro dessa ampola aqui um material radioativo,
por exemplo, o rádio. Botou um rádio aqui. Aí o rádio ficava emitindo partículas alfa, né? Vai decaindo, vai emitindo a partícula alfa. Aí aqui ele fez essa ampola com um vidro muito fino, pediu um vidraceiro para fazer, né? Com um vidro muito fininho, e aqui botou outro vidro mais grosso do lado de fora. E aqui deixou vácuo total. Então não tinha nada, aqui estava totalmente vazio. E só o rádio aqui dentro. Aí com o tempo depois ele foi observar, aí aqui dentro estava com substâncias, que era a partícula gama, que saía, conseguia atravessar essa parede, mas não atravessava essa daqui. Então aqui ficou cheio de partículas alfa. Aí ele passou a corrente por ela, para ficar incandescente, e quando olhou a linha espectral que estava saindo, era hélio, né? Então ele concluiu que a partícula alfa era, lá de fora ele concluiu, era 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então por isso a partícula alfa tem duas cargas positivas, né? Porque não tem os elétrons. Aí quando ela passa por aqui, ela pega os elétrons e aí do lado de fora fica o gás hélio normal. Então ele pegar essas partículas alfa, que é bem energética, né? Quer dizer, 2 prótons, tem energia, e batia aqui nessa folha de ouro. Aí colocou os estudantes dele lá para ver, né? As partículas alfa vinham aqui e iam saindo para cá. Então botando detectores por aqui para ver como é que ficava a distribuição, qual o ângulo que a partícula alfa saía, deflectava, né? Aí apareceu um cara chamado Geiger, que queria trabalhar com ele também. Ele achou que Geiger era um cara promissor, um cara bom, mas não tinha o que fazer mais. Ele disse, então você fica olhando se tem partícula alfa que volta, que bate aqui e ricocheteia. Então para ele era uma piada, ele achava que o rapaz não ia encontrar nada, porque para ele isso daqui, a partícula alfa de energia tão forte, que era como se você pegasse um lenço e pendurasse no varal aqui, e ficasse dando tiro de espingarda no lenço. Então, claro, você não vai esperar que uma bala da espingarda bata no lenço e volte, né? Porque a bala da espingarda tem muita energia e atravessa o pano. Então aqui era fininho. Mas aí Geiger pegou e inventou aquele contador Geiger, né? Aquele faz tic, 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 que você bota para ver se tem radioatividade. Então você bota aqui e fica tic, tic, tic. Quanto mais perto do elemento radioativo vai chegando, vai ficando mais, como é que fala? Estalinho. Tic, 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 tic. Então é chamado contador Geiger. No meu tempo de criança tinha muito história em quadrinho. Esse Geiger fez esse detector, botou do lado de cá e percebeu que tinha sim, que havia a partícula alfa que batia e voltava. Aí o Rutherford ficou espantado, né? Não esperava isso. Então daí ele concluiu que esse espaço aqui do ouro devia ser feito de núcleos positivos, né? E os elétrons ficavam tudo fora. Então tinha um espaço assim, tinha o espaço onde tinha as partículas positivas era bem espaçadão. Então a grande maioria das partículas alfa atravessava direto. Mas de vez em quando uma vinha, como a partícula alfa é positiva, ela vinha de cara, né, na direção do núcleo do ouro que estava aqui. Ouro é 79, então tem 79 prótons, não só não. Então é um monte de prótons aqui, certo? Então chegava aqui e era repelido, então voltava com tudo, porque você tem 2 prótons chegando perto de 79 prótons, então ele volta, certo? Aí, pela distribuição daqui, a distribuição de probabilidade que está aqui, ele conseguia achar qual era o número atômico do elemento que ele botava aqui. Se fosse ouro, ele conseguia, pelas contas, chegar que era 79. Na matéria, estrutura da matéria, para quem faz física, tem essas contas, né? É uma conta muito interessante. Então, no lugar do ouro, se botasse outro elemento químico e fizesse, né, pela distribuição, né, pela quantidade de partícula alfa que saía conforme o ângulo, ele achava qual era o número atômico desse negócio. Então, o Rutherford era muito, muito bom e ele ganhou o prêmio Nobel por estudar o decaimento dos elementos químicos. Ele ganhou o prêmio Nobel de Química. Ele achava isso um sarro, né? Ele ser físico, grande físico e ganhar o prêmio Nobel de Química. Mas, claro, ele gostava, achava isso legal. Então, a Rutherford concluiu, então, que os elétrons não ficavam no núcleo, que o núcleo era todo positivo. As partículas negativas ficavam fora, certo? Então, vamos voltando para o nosso átomo de hidrogênio. Então, Bohr sabia que o elétron não ficava no núcleo, ficava fora. Aí tinha uma teoria que podia pensar na possibilidade, 88 é o quê? É o rádio. Numa teoria que o elétron ficasse girando em torno do núcleo, como a Terra girando em torno do Sol.
Tinha até um japonês já tinha colocado essa hipótese antes de Bohr. Mas acontece que não se aceitava porque se o elétron está girando, você tem aqui o próton, né, e o elétronzinho girando aqui em torno, que é a visão que todo mundo tem normalmente por aí, né? Os leigos tudo tem essa visão, girando aqui. Se está girando, está acelerado, certo? Porque tem uma força centrípeta que está puxando para dentro. Porque a velocidade não varia em módulo, mas varia em direção. Se a velocidade está variando, então tem aceleração, certo? E pela teoria de Maxwell estava bem claro que se você tem uma partícula acelerada, ela emite radiação. Aí se ela emite radiação, ela perde energia. Então se o elétron estivesse girando em torno do próton, ele estaria perdendo energia, né? E logo, em uns 15 minutos, ele cairia no núcleo. Então isso não, era incompatível, isso não funcionava. Mas aí Bohr resolveu tentar mesmo assim, quer dizer, você tem que tentar as coisas, né? Você não pode dizer assim, está estabelecido que é assim, você tem que questionar o status quo. Não, pode ser que funcione. Então ele resolveu pensar que essa expressão aqui, a fórmula de Balmer, com a constante de Rydberg aqui, 1 sobre lambda, tivesse a ver com a diferença de energia. Você teria alguma coisa assim, que a energia que o átomo de hidrogênio está emitindo seria assim, você teria dois estados de energia. Aqui é a energia maior, aqui é a energia menor. Então o elétron que está aqui, ele cairia de cá para cá. Como ele está caindo de uma energia maior para um estado com energia menor, essa diferença de energia ele emite na forma de uma onda eletromagnética, o HNI. Então foi a hipótese dele, ele disse, deve ser assim, certo? Então eu vou querer que vocês saibam essa fórmula tudo aqui, que eu essa dedução toda que eu vou fazer aqui, viu? Então está caindo de cá para cá com a HNI. Então quer dizer que a HNI, que é essa energia aqui, seria a diferença entre o estado da energia inicial, que é a mais alta, menos a energia final. Certo? Tem o celular aí, tá fazendo barulho. Botei tudo no modo avião. Inicial menos a final, certo? Que aqui é o estado inicial, ele está na energia mais alta e ele baixa, cai para a energia mais baixa. Então aqui tem mais energia. Geralmente a gente fica pensando, variação de energia é final menos inicial. Aqui não, a inicial é maior. Então ele cai indo para cá, ele manda essa diferença de energia, como a energia se conserva, na forma de uma radiação eletromagnética, que são os fótons, certo? Os fótons. Então é isso aqui. Então aí ele vai trabalhar isso daqui para chegar nisso daqui e ver como é que vai ficar esse R. Então essa energia aqui, a energia vai ser o quê? Vai ser a energia cinética mais energia potencial, certo? Do elétron, aqui é a energia do elétron, o elétron está aqui e passa para cá. A energia cinética, todo mundo sabe, é mv2 sobre 2. E a energia potencial, quer dizer, potencial elétron está na presença do próton. Então é menos K E ao quadrado sobre R, certo? Certo? Porque o potencial U é a integral menos a integral da força escalar dr. Aí a força elétrica é K ao quadrado por R ao quadrado, certo? Do infinito até o lugar onde ele está. Aí você integrando aqui fica sendo menos K2 sobre R. Fica negativa, né? Porque a carga do elétron é negativa, do próton é positivo, o produto das duas, menos E, menos E, aqui é menos E vezes mais E, fica menos E ao quadrado. Então esse é o potencial, aqui é a energia total. Então a energia é essa. Então para isso, aqui a massa é a massa do elétron. Este K daqui é a constante de Coulomb, aqui 9 vezes 10 a 19. E o E é a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E o R é o raio, onde ele está. O raio varia, vai ter o raio inicial e o raio final. Então a gente tem que achar então quem é a velocidade, né? A velocidade vai ter a velocidade de K e a de K, e quem é o raio. Então a gente precisa saber quem é a velocidade e quem é o raio. Para isso a gente vai usar duas fórmulas, vai usar a força centrípeta, que é mv2 sobre R, né? Que é a força centrípeta é essa,
igual à força elétrica. Quer dizer, quando você bota aqui a força centrípeta, você está querendo dizer que é a eleição, que é a aceleração, que tem uma aceleração para dentro. E ao lado de cá é o que está causando essa aceleração para dentro, é a força elétrica. O que está puxando para dentro é a força elétrica. Aqui é K, E ao quadrado sobre R ao quadrado. É a força. Aí você diz, mas a força não é negativa? É negativa, mas a força centrípeta também é negativa. Então, em termos de direção, a força centrípeta é para cá e a força elétrica também é para cá. Então, estão na mesma direção. Então, estou pegando só o módulo, né? Então, tem isso. E tem a relação do momento angular. Aí os livros textos não fazem, o jeito que eu vou fazer é todo especial para vocês, prato da casa. É L, MVR é igual ao momento angular L. Aí os livros já botam de cara quem é o L, entende? NH cortado. Mas aí você vai dizer, como é que ele sabe isso? Eu vou mostrar como, provavelmente, como se pode fazer as contas para chegar nessa restrição para o L que a gente vai ter. Por enquanto, vamos botar ele aqui e vamos carregar assim. Então, do de cá, dessa fórmula daqui, você multiplicando os dois lados por R ao quadrado, fica aqui, multiplicando por R ao quadrado, fica MV ao quadrado vezes R igual a KE ao quadrado. Certo? E aqui você tem que MVR igual a L. Então, tenho duas equações, né? As duas incógnitas, é o V e o R. Então, eu divido uma pela outra, divido essa por essa, dá que o V é igual a KE ao quadrado sobre L. K é o 9 vezes 10 a 19, a carga do elétron, e o L é o momento angular que eu não sei. Vamos cuidar, depois a gente vê. Quando você faz conta de física, você tem que ter fé. Você acha que no futuro, no fim, vai dar alguma coisa. Não pode pegar e dizer, não sei o que é, não vou fazer. Não é, não sabe, mas faz as contas. E aí você ganha um prêmio Nobel. Então é isso aqui. Então achei o V, quero achar o R. Então o R, daqui o R é L sobre MV, certo? O L, por definição, momento angular, é um vetor, é igual a R vetorial P. P é o momento linear, quantidade de movimento, para quem é de engenharia mecânica, quantidade de movimento, momento linear. Então, como R é perpendicular ao P, que é o MV, então o módulo do L é o R vezes MV. Aqui é a definição, o momento angular é isso aqui. E aqui é a consequência. Certo? Então, o R é L sobre MV, o V eu achei aqui, então fica L sobre MV. K é ao quadrado por L, L ao quadrado. Então, achei o raio e achei a velocidade, certo? Aí, para facilitar as contas, a energia é igual a mv2 sobre 2 menos KE ao quadrado sobre R. Mas para facilitar, eu sei que KE ao quadrado sobre R é mv2, certo? Então isso é igual a mv2 sobre 2. E aqui, ó, você jogando o 1R para cá, multiplicando por 1R, fica KE2 sobre R é mv2. Então menos mv2. Então a energia total vai ser menos mv2 sobre 2. Certo? Aí o V eu tenho aqui, então a energia total vai ser menos m sobre 2 vezes V ao quadrado. K ao quadrado é a quarta sobre L ao quadrado. Pronto, agora aqui eu boto aqui na fórmula da diferença de energia. HNI é igual a energia inicial, vou botar tudo em evidência, menos m sobre 2, a massa do elétron é a mesma, né? A constante de Coulomb é a mesma e a quarta é a mesma. Então vai ficar 1 sobre L. Só que aqui é positivo, aqui é negativo. Como tem sinal menos, vou inverter o L final ao quadrado menos 1 sobre o L inicial ao quadrado. Então a fórmula dele chega dessa forma, né? Com essa ideia de que o elétron está aqui, está com essa energia, aí ele emite um HNI e cai para uma energia, um nível de energia mais baixo. Então vai ficar assim essa relação. Aí vou relacionar com isso aqui. O HNI, você tem que lambda vezes Ni é igual a C, que é a velocidade da luz, né? Velocidade da onda. Então quer dizer que esse Ni daí é C sobre lambda. Então fica H, C sobre lambda. Agora eu vou passar o menos para dentro, fica M K ao quadrado, olha o sinal aqui,
dá um estrago se esquecer esse sinal, sobre 2 vezes 1 sobre LI ao quadrado menos 1 sobre LF final ao quadrado. Certo? Tem um sinal menos aqui, passei para dentro e inverti a ordem. Aí esse 1 sobre lambda, 1 sobre lambda é isso aqui, então fica HC vezes R sobre 1 sobre N ao quadrado menos 1 sobre L ao quadrado é igual... Aí vou mudar o índice, vou botar NL. Fica então M K ao quadrado é a quarta sobre 2. 1 sobre o momento angular do nível N ao quadrado, menos 1 sobre o momento angular do nível L ao quadrado, certo? NL é 1, 2, 3, 4, são vários níveis de energia que ele tem aqui. Aí você comparando aqui, então esse lado deve ser igual a esse igual a esse. Então você tem que HCR sobre N ao quadrado deve ser igual então a MK ao quadrado é a quarta sobre 2L do nível N ao quadrado. Aí aqui você vai achar então a relação, qual é o momento angular, certo? O momento angular para aqui, isso daqui, aqui é o resultado experimental. Então se o resultado experimental isso é esse, então vai dar uma restrição para o momento angular que a gente não tinha aqui. Fazendo as contas isso diz, então o momento angular vai ser esse. Agora os livros textos eles não explicam assim, ele diz já de cara, ele já diz, olha o momento angular é esse, ele já sabe de cara qual vai ser o momento angular. E faz as contas todas e diz, olha deu certinho. Isso daí é muito suspeito. Provavelmente ele fez essa conta, como eu fiz, daí chegou no valor do momento angular. Então vamos continuar as contas. 89 é o actínio. Certo? Então vamos achar o momento angular, como é que fica o Ln daqui. Então fica aqui o Ln ao quadrado, 2Ln ao quadrado é igual a N ao quadrado sobre HCR, né? E esse daqui que estaria aqui embaixo, passa para cá, fica M K2 ao quadrado. Se vocês tiverem dificuldade de fazer essas contas, passagem aqui, você faça, joga o L para cá, joga o outro para cá, e você vai ver que dá isso aqui. É que tenho prática, não tenho mais paciência de ficar fazendo isso não. Então você vê que o momento angular ao quadrado está proporcional ao número inteiro ao quadrado. Certo? Então aqui já está dizendo que o L, então, vou botar aqui o Ln ao quadrado é igual a N ao quadrado vezes esse número aqui, ó. A massa do elétron, que todo mundo sabe quanto é, a constante de Coulomb, todo mundo sabe quanto é, a carga do elétron, todo mundo sabe, dividido por 2, todo mundo sabe o que é, a constante de Planck, todo mundo sabe, a velocidade da luz e o R, que é experimental. Ou seja, esse Ln aqui, o momento angular, então é um N vezes alguma coisa, né? Então o momento angular está sendo quantizado, ele fica o número inteiro vezes alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Então vamos calcular o lado de cá. Aí fazendo as contas do lado de cá, MK ao quadrado é a quarta sobre 2HCR. Fiz no Excel. Você tem assim, a massa do elétron, vou pegar aproximado, viu? É 10 a menos 30 quilogramas. O K é 9 vezes 10 a nona. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, isso a quarta, dividido por 2 vezes a constante de Planck, que é 6,6 vezes 10 a menos 34, a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava, aproximando tudo, você viu? E o R, que é, eu botei o R antes, botei. O R aqui, ó, é aproximadamente 11 vezes 10 a sexta. 11 vezes 10 a sexta. Você bota no Excel, você faz as contas lá, esse resultado todo aqui vai dar deu igual a 1,22 vezes 10 a menos 68. Certo? Então quer dizer que o L ao quadrado, Ln ao quadrado, é igual a N ao quadrado vezes 1,22 vezes 10 a menos 68.
Aí você tira a raiz quadrada da QLN, é então igual a N vezes, aqui dá aproximadamente 1,1 vezes 10 a menos 34, veja bem. 10 a menos 34, lembra que 10 a menos 34 é o H, né? O H é 6,6 vezes 10 a menos 34. A minha peça daqui está muito rabiscada. 10 a menos 34, certo? Então isso daqui é H, só que está dividido por 6. Então isso daqui, se você ajeitar, aprimorar as contas direitinho, você vai ver que o Ln, então, é igual a H, é o número inteiro de H dividido por 2π. Se olhar as contas direitinho, vai dar isso aqui. Então aí ele viu que para que esse negócio funcione, então o momento angular, ele só pode ser o número vezes H dividido por 2π. Entendeu? O momento angular dá um número vezes H dividido por 2π. Aí, quer dizer, os livros não fazem isso. Ele já diz desde o início que esse momento angular é um postulado de Bohr. Bohr disse assim, o momento angular ele só pode ficar nas órbitas onde o momento angular é n vezes h sobre 2π. Aí faz as contas todas e o resultado dá exatamente a constante de Rydberg. Quer dizer, aí o pessoal, pô, o cara é um deus, ele chegou nisso. Então acaba endeusando muito o físico, né? Então pode ser que o problema seja assim, ele fez as contas em casa. Aí pelas contas, ele desse caminho que eu vou aqui, né? Aí chega então, que é tão fácil de ir, que o momento angular é igual a um n vezes h2. Se for esse valor, né? Se você botar as contas aqui, o valor do h, fizer essas contas todas no lápis, então dá, como resultado, dá que o L deve ser um n vezes h2π. Então isso daqui a gente escreve como sendo n vezes h cortado. H cortado aqui, certo? Então h cortado, quando você vira por aí, é o h, constante de Planck, dividido por 2π. Porque no fim das contas, se você for estudar mecânica quântica, você vai ver que esse h cortado aparece muito mais do que esse h. É muito mais comum, certo? Então esse h aqui, 2π, então, aí pronto, ficou assim. Então ele diz, pronto, então quer dizer o seguinte, que do átomo de hidrogênio tem um próton aqui, e o elétron ele gira em órbitas em torno do próton, mas ele só pode ficar em determinadas órbitas tais que que o momento angular dessa órbita seja um n vezes h. Então aqui o L da órbita 1 vai ser h cortado, o L da órbita 2, né? Vai ser 2h cortado e assim vai. Então, aí o elétron está aqui, quando ele passa de cá para cá, ele emite um HNI, né? Aí vai ser os números lá, né? Você tem o 1 sobre lambda, vai ser a constante de Rydberg, 1 sobre o n ao quadrado menos 1 sobre L ao quadrado. Então, se for 2 e 1, passando daqui para cá, 2 e 1, você bota aqui 1 e aqui 2, né? Então, 1 menos 1 quarto, fica 3 quartos do R. Aí daí você acha o lambda direitinho. Aí explica todos os lambdas certinho, certo? Com isso, claro, Bohr ganhou um prêmio Nobel. Aí você diz, pronto, ele resolveu o problema, resolveu, sabe? Ele bolou um modelo legal, né? Um modelo, quer dizer, imaginar como é que funciona o átomo de hidrogênio, para que isso explique justamente por que o átomo de hidrogênio, quando emite esses comprimentos de onda, que tem esse espaçamento assim, cada vez maior, assim, certo? Aí dá, por essa teoria, dá direitinho todos os comprimentos de onda que o átomo de hidrogênio emitiu. Então você vê, quer dizer, sei lá, olhando, calculando o comprimento de onda pelas fendas, interferência de várias fendas, né? Aí você sabe então quais comprimentos de onda, aí isso lhe leva a concluir que essa ideia daqui que o pessoal tem, né? De que os elétrons ele fica tá, em várias órbitas, né? Aí, quer dizer, quando a luz bate no átomo de hidrogênio, aí ele absorve essa energia, pá, ele pula para um nível mais alto. Aí fica um tempo ele cai. Quando ele cai, ele pega e emite aquela luz, né? Aí conforme o nível que ele vai caindo, então vai tendo várias órbitas aqui. Aí ele pode estar daqui cair para cá, pode daqui cair para cá, entende? Cada um vai ser um tipo de comprimento de onda diferente. Ele pode estar aqui e cair para cá, entendeu? Aí cada um, conforme a transição que ele faz, ele manda, são os comprimentos que ele envia. Por isso que é isso daí. Então foi uma teoria muito bonita, um negócio muito legal, né? Aí ele resolveu, mas abriu um buraco grande. Por quê? Por que o momento angular agora só pode ser um múltiplo? Ficou quantizado. Então ele, né? Ele quantizou o momento angular. Planck quantizou a energia do oscilador,
Einstein quantizou a radiação eletromagnética e Bohr quantizou o Niels Bohr, o nome dele. Quantizou o momento angular. Né? O momento angular só pode ser um múltiplo de H dividido por 2π. Agora, como é que se explica? Como é que pode ser isso? Então ele bota como postulado, a natureza é assim, acabou. A regra do jogo é essa. Então é assim que funciona. Certo? Então é isso aí. Então a questão fica assim, o que era o átomo de Bohr? Era o átomo de hidrogênio, né? Que emitia determinado comprimento de onda que satisfazia essa relação aqui, a fórmula de Balmer. Qual era o problema? O problema era arrumar um modelo, uma explicação que levasse a esse resultado dessa conta. E como é que foi resolvido? Foi resolvido por Niels Bohr, esqueci de olhar um ano, depois eu vejo. E fazendo essas contas aqui todas, e chegou aí, certo? Então aí você vê, você tem várias contas. Então você tem que ter a energia, você tem que saber a energia total, que é a energia potencial mais energia cinética, né? Tem que usar a relação, saber a força centrípeta, momento angular. Aí daí você calcula o R e o V, substitui na energia e daí chega na fórmula, certo? Aí que com essas contas aqui, quer dizer, você não precisa saber de quais esses valores todos, se por acaso eu botar na prova eu dou esses valores todos para vocês, né? Aí se chegou então à conclusão de que o momento angular então só pode ser múltiplo inteiro do H sobre 2π. E o elétron passa aqui. Então aí ficou uma visão, né? Pelo menos você tem uma visão de como é que a luz é produzida dentro do átomo. Só que isso só funcionou para o átomo de hidrogênio e para os átomos que só tinham um elétron. Por exemplo, você pega um hélio, o hélio tem 2 elétrons, joga um elétron fora e ioniza, aí funciona. Se você pegar um átomo com elétron só funciona. Mas para os átomos com vários elétrons, essa teoria não funcionou, não deu certo não, certo? Então, quer dizer, ganhou o prêmio Nobel, mas não foi, não resolveu tudo não, certo? Então, quando vocês fizeram a pesquisa, não precisa resolver tudo não. E pode deixar um buraco aberto, viu? Aí vocês ganham o prêmio Nobel. Então, acho que é só isso. Muito bem. Então, na hora que vem, a gente continua com o processo da mecânica quântica. Então, isso que é quântica. Você faz as contas, né? Você faz as contas detalhadas, entende? Não é essa coisa que o pessoal fala por aí de quântica, que estão falando aí pelo mundo afora. Então, mecânica quântica é isso. O quantum veio de ser quantizado, vem em quantidades, né? Quantidades específicas, discretas. Então, você faz as contas, assim, e chega no resultado, né? No estudo das coisas microscópicas, né? Das coisas macroscópicas tem também, mas só que isso é tão pequenininho que não faz diferença. A física clássica acaba valendo, entendeu? Então estuda, refaça essa conta toda até você conseguir fazer de cabeça, você olhar, entendeu? Para vocês ficarem com essa capacidade de Bohr. Quando aparecer um problema desse, vocês já usarem por analogia e resolver grandes problemas também, tá? Qualquer coisa, vão perguntando. Tá aí.